Olá a todos, episódio número 15 do livro de Shemuel Bet. E nesse episódio a gente vai continuar a história inacreditável, certo? A história de David e Batsheva. E a gente falou, episódio passado, recapitulando um pouco, a gente falou que o Davi, ele primeiro comete um grande erro, um extremo erro, um erro severo, quando ele pega Batsheva e tem relações com ela. Primeiro erro. Mas não parou aí. Depois a Batsheva descobre que ela está grávida e aí o Davi tenta encobrir o erro dele. E não para por aí. Quando ele não consegue encobrir o erro dele, ele manda Uriah Hiti, uma carta para Yoav, para deixar o Yoav Hiti, para deixar Uriah Hiti numa posição de perigo, de grande perigo para ele ser morto. Então, erro atrás de erro aqui de David HaMelech. E como que pode ser que David HaMelech cai erro atrás de erro? Mas antes de responder essa pergunta, vamos continuar a história e ver o que aconteceu depois disso. Então, o Uriah Hiti, realmente, o Yoav, ele põe o Uriah na frente da guerra, bem perto da muralha, onde eles estavam tentando invadir a cidade de Rabat Meneamon, né, de Amman, e ele é morto porque quem está perto da muralha realmente é um perigo extremo, porque as pessoas ficam atirando de cima da muralha, é muito fácil ser atingido. E realmente no final Uriah Hiti é morto nesse combate extremamente perigoso onde o Yoav botou ele. Então a situação fica pior ainda para Davi, né? Por ordem do Davi, realmente Uriah Hiti é morto. E aí a notícia chega para o Davi, chega para as pessoas, os habitantes, e a Batsheva ela faz seu mourning, ela chora pelo Uriah Hiti, pelo marido dela, o antigo marido dela, e depois disso o David HaMelech traz, depois que passa o momento de choro, vários dias, né, que a mulher chora, David HaMelech pega a Batsheva e traz ela para o palácio para ela virar esposa do rei. Então, e aqui acaba o capítulo 11, mas o nome de Deus não aparece nenhuma vez nesse capítulo. No capítulo 11 de Shemuel Bet, aparece só no último pasuk do capítulo 11, onde fala Vayerah Hadavar, foi ruim nos olhos de Deus o que Davi fez. Aí a gente vê que aqui Davi, que normalmente estava tão próximo a Deus, estava junto com Deus, nesse capítulo, né, nessas ações que ele fez, ele estava separado de Deus. Deus não está presente nesse capítulo, só no último passuco, no último versículo, quando apenas no último versículo, certo? Quando o Tanakh conta que Deus achou grave, ruim o que Davi fez, certo? E novamente a história poderia ter terminado aqui. E talvez se fosse algum outro reinado da antiguidade, teria terminado por aí. E no fim das contas o Davi era o grande rei, ele encobriu seus erros, deu tudo certo. Mas aqui não acontece isso. O Natan Hanavi chega, bate na porta. Deus envia Natan Hanavi para mandar uma mensagem para o Davi. E aí o Natan chega para Davi, oi Davi, tudo bem? Tudo bem? Como vai? E começa a contar uma história. Eu preciso da tua ajuda, Davi, você precisa me falar qual que é o veredito de um caso muito sério. Aconteceu um caso muito sério, eu não sei o que deve ser feito. E aí o Natan começa a falar, o caso é o seguinte, tinha um pobre, uma pessoa muito pobre que ele só tinha uma carneirinha. Ele tinha uma carneirinha que ele ama ela, ele leva ela para todo lugar, viveu sempre com ele, todo lugar que ele tá. E tem uma pessoa muito rica que mora do lado desse pobre, e ele tem milhares e milhares de rebanho,
tem muitos carneiros, todo tipo de coisa. E aí, de repente, passa um visitante e esse homem rico quer dar um bom carneiro, dar uma boa refeição para esse visitante. E ele tá com pena de pegar um dos carneiros dele. Ele tem um rebanho, milhões e milhões de dólares, todo o rebanho dele, mas ele tá com pena de gastar do dinheiro dele. Então o que ele faz? Ele vai no vizinho, ele pega o carneiro do vizinho, essa carneirinha do vizinho, faz shritá nela e serve ela, faz um churrasco para esse visitante com essa única carneirinha que o vizinho tinha. O que deve ser feito com esse cara rico, Davi? Essa é a minha pergunta. O Natan pergunta para o Davi. Davi escuta isso, ele fica enfuriado, ele está furioso. Esse cara deve ser morto. Ele deve pagar 4 vezes. Em primeiro lugar, ele deve ser morto pelo que ele faz, que absurdo que ele fez. Em segundo lugar, ele tem que pagar 4 vezes o prejuízo que ele deu. Ele pegou um carneiro, ele tem que pagar 4 carneiros. E aí, aqui, o Natan responde para ele uma resposta que simboliza o núcleo do Tanakh, possivelmente, um dos pontos mais importantes do Tanakh inteiro. É que, na verdade, o Tanakh inteiro talvez queira passar essa mensagem para a gente. O Natan, ele responde para o Davi e fala 2 palavras. Atá Haish, você é esse homem. São palavras extremas, palavras incríveis. Você é o responsável, Davi. Você é esse cara rico, porque você, o Uriah Hiti, ele tinha uma esposa, você tinha tudo, você é o rei, você tem tudo, mas não foi o suficiente. Você quis pegar também a esposa do Uriah Hiti, que é um absurdo. Então essas são 2 palavras incríveis. Mas logo em seguida, o Natan continua falando para Davi. E por causa disso, agora você fez uma coisa terrível. Por que você fez isso? E você merece exatamente o que você acabou de falar. O que você falou, você merece morte, merece pagar 4 vezes. E a gente tinha mencionado anteriormente que Hashem tinha prometido para Davi um reinado, filhos que vão construir o Beit HaMikdash, vão construir a casa de Deus, mas agora, por um momento, parece que Davi perdeu tudo isso. E o Natan fala muito severamente com ele. Pode ser o fim da carreira de Davi e o fim de todo o reinado, da dinastia de Davi também. Mas aqui tem outras 2 palavras que são o outro núcleo do Tanakh, que completa o Atah Haish, que é a resposta de Davi para Natan. Qual a resposta de Davi? O Davi, ele fala 2 palavras. Hatati ladonai. Eu pequei para Deus e, portanto, Natan, tudo que você falou eu mereço. Eu mereço ser morto, eu mereço que seja tudo pego de mim, que eu não tenha mais uma dinastia, mereço tudo. Essa foi a resposta incrível de Davi. O Natan escuta isso, ele responde de acordo com Deus, de acordo com a profecia, ele fala, não, você não vai morrer. Você não merece morrer, mas o filho no qual a Batsheva está grávida, certo? Você engravidou Batsheva, ele vai morrer como castigo. Mas não só isso, vai ter mais castigo também. Em primeiro lugar, esse menino vai morrer. Em segundo lugar, vai ter confusão, vai ter herev na tua casa, vai ter vai ter mortes na sua casa, vai ter violência na tua casa por causa disso. E no final das contas você vai ter que pagar realmente 4 vezes essa ferida que você fez, esse pecado que você fez. E realmente
Daqui em diante, a gente vai ver que o livro de Shmuel Beto, esse livro de Samuel 2, a gente vê muitas tragédias que acontecem com Davi, que pelo jeito parece que o Tanakh está falando que é em função desse erro com Batsheva, né? Ele tem o erro de Batsheva e depois você tem tragédia após tragédia que acontece com Davi, que a gente que veremos nos próximos episódios, né, mais a fundo. Só que aqui é muito importante a gente entender o que aconteceu. Porque o Davi fez erros e erros e erros extremos. E aqui acho que é a mensagem mais profunda, o Tanakh como um livro que é eterno. Que o Tanakh, ele poderia ter facilmente não mencionado esse erro de Davi, mas não. O Tanakh, ele quer mostrar, talvez com ênfase, talvez ele fala com mais ênfase do que ele piora ainda mais. Ele põe de um jeito muito extremo o erro de Davi, para exatamente mostrar que não tem ninguém que está acima de erro. Todo mundo erra. E aqui não só isso, Davi ele estava no auge do reinado dele. Como a gente mencionou antes, o Davi ele passou, ele conseguiu conquistar todo mundo à sua volta, ele conseguiu assegurar tudo, já trouxe o Aron, estava já se preparando para construir uma casa para Hashem, ele está no auge do reinado dele, não tem nada a perder, mas ele vai lá e comete um erro terrível. Porque não importa em qual situação a pessoa está, o erro é sempre possível. Essa é a história do Tanakh inteiro. O Tanakh inteiro tem erros. As pessoas erram. A pergunta é como você responde ao erro. E aqui eu acho que realmente Davi, se ele respondesse a coisa errada, ele iria perder, e hoje em dia a gente não ia falar Mashiach ben David, a gente não ia falar que a dinastia de Davi ia desaparecer, certo? Mas ele conseguiu fazer algo que também é um outro pilar do Tanakh, que é Hatati Lashem, eu errei e eu aceito tudo que eu mereço. Falar eu errei, é fácil falar eu errei como Shaul falou. Talvez nem como Shaul falou é tão fácil, mas é muito mais fácil falar como Shaul falou. Ele falou, eu errei, mas me desculpa, não faz isso, não faz aquilo, eu não mereço isso, não foi tão ruim assim. Ele começa a dar desculpas e começa a querer que ele não receber a responsabilidade do ato. Isso foi o Shaul, e por causa do que ele fez, ele mereceu perder o reinado dele. Davi, enquanto isso, falou, eu mereço tudo. Ele só fala, Hatat el Hashem, eu mereço, o que você me falou, Natan, eu mereço. Se você quer me tirar tudo que eu tenho, eu mereço. Eu estou disposto a perder tudo, eu saio hoje da Meluchá, Imagina hoje em dia, compara com hoje em dia, alguém chegar para um político e falar para ele, você errou nisso. E esse político, ele tem a coragem de falar, eu errei realmente e eu estou disposto a perder meu cargo. Se você falar agora, você é o Navi de Hashem, se você falar que eu devo sair do meu cargo e que eu perdi tudo, eu abandono tudo hoje. Imagina o quão incrível seria, certo? Davi, realmente é isso que o Davi fala, mas por ele falar, eu acredito que por ele ter falado isso, Hatat el Hashem, eu me responsabilizo 100% pelo meu ato, eu acredito que isso fez com que a dinastia dele se preservasse e virasse uma dinastia eterna, e realmente vira a dinastia mais importante, o rei mais importante do Tanakh vira o Davi, é uma das figuras mais importantes do Tanakh, centrais do Tanakh, e realmente não é porque ele não errou, e sim porque ele aceitou os erros dele, ele aceitou total responsabilidade sobre os erros dele. Isso é o grande ensinamento dessa história, que ninguém está... é impossível não errar, mesmo que aqui foi um erro muito grave, em segundo ponto, mesmo que aqui foi um erro muito grave, o Davi, ele conseguiu achar uma certa... Quando ele assumiu 100% de responsabilidade, ele conseguiu achar uma desculpas, ele conseguiu achar techuvá, certo? Uma volta e ser desculpado, de certa maneira, mesmo que ele vai sofrer com esse ato, ele vai sofrer muito, a gente vai ver vários episódios
que aconteceram provavelmente por causa desse ato. E é isso. Mais um ponto para finalizar, que hoje foi bem comprido, o episódio bem comprido para explicar esse ato de Davi, mas um ponto adicional que acho que é importante frisar na diferença entre Davi e Shaul, é que Shaul ele fez um erro nacional. O Davi ele fez um erro pessoal. Então tem um outro ponto aqui que talvez o Tanakh esteja comparando entre Davi e Shaul, que é um ponto importante, que um rei é diferente de um erro nacional. O fato de Shaul não ter matado todo o povo de Amalek, isso é um erro nacional, porque o povo inteiro precisa destruir Amalek. Isso é uma questão nacional, segurança nacional, certo? E o Shaul erra nesse ponto nacional. É um pecado para o povo inteiro, vamos dizer assim. Aqui o Davi é extremamente severo e o Tanakh não diminui isso, mas foi um pecado pessoal. Eu acho que um pecado pessoal para um rei, ele pode ser castigado também pessoalmente, mas como um rei, como uma dinastia real, ele sim pode ser mais fácil de perdoar quando se trata de um pecado pessoal do que um pecado nacional. E com isso concluímos essa história extremamente complexa de David e Batsheva. Até nos vemos no próximo episódio. Até.